Olá, bom dia. Bem, meus amores, antes de qualquer coisa, fiquem de pé, convidem aí o papai ou a mamãe, ou então os irmãos que estiverem próximos. Nada de timidez, vamos ficar todos de pé e vamos agradecer, certo? Não vamos pedir nada, temos tudo do que a gente necessita. Tudo que necessitamos nós temos. Ao lado temos as pessoas que amamos, estamos cada um em nossas casas, temos o nosso alimento, estamos protegidos, então vamos agradecer. E se formos pedir, o máximo do pedido que eu convido vocês a fazer é pensar no próximo, pensar naqueles, por exemplo, nos nossos irmãos que moram aí em Manaus, no Pará, os nossos irmãos aqui do Ceará, próprio São Luís, os nossos irmãos aqui do Piauí que estão sofrendo com essa pandemia, todos de São Paulo, Rio de Janeiro, do mundo como um todo. Vamos pedir por todos eles, pedir para que eles possam sair dessa situação, que não percam as suas vidas. É o máximo do pedido que eu convido vocês a fazerem, né? No mais, agradecer a tudo que temos, porque nós somos agraciados por Deus. Temos a nossa família, o nosso lar, temos a segurança de ter a nossa casa, temos a alimentação, né? Não estamos tão expostos, né? Como infelizmente muitas pessoas, como os moradores de rua, estão extremamente expostos, não é isso? Então vamos pedir. E mais uma vez eu lembro aqui e convido aos cristãos católicos a fazerem o sinal da cruz antes e após a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos alunos do 8º ano, voltando lá, as questões que eu deixei como atividade na semana passada, quais são as sugestões que vocês teriam, né, a dar com relação ao caso da discriminação e da falta de conhecimento? Porque como nós mesmos podemos ver nos nossos estudos, nós não temos conhecimento dos nossos irmãos indígenas, né? Geralmente o nosso conhecimento ele fica ali limitado ao descobrimento do Brasil, as relações entre os índios e os portugueses, o fato deles terem sido, né, seduzidos por um espelho. Então, geralmente, tudo que nós sabemos é essa parte romantizada, né, da história. Então, o nosso livro de ensino religioso, ainda bem que ele nos convida gentilmente a conhecer um pouco mais, porque nós só valorizamos realmente, de fato, as coisas que nós nos aproximamos e conhecemos um pouco mais, conhecemos um pouco da história e aprendemos a valorizar. Então, que sugestões vocês dariam? Porque realmente a população indígena ela é extremamente discriminada, porque eles são povos com uma cultura bem diferenciada da nossa, distante, né? Tem culturas e valores e organização social bem diferente da nossa, né? E o ser humano, não digo em sua grande maioria, mas uma parte significativa da sociedade é muito resistente às diferenças e costuma fechar-se, né? E nós, em nossa sociedade que nós vivemos, né, estamos todos reclamando do isolamento, mas já estávamos vivendo nesse isolamento social. Então, nós nos fechamos no nosso mundinho e ninguém entra e ninguém sai. Então, nós não nos damos a oportunidade de deixar que outras pessoas nos conheçam, nem conhecemos outras pessoas. Mas aí, que sugestões vocês deram, né?
para solucionar, né, ou pelo menos um caminho para que os índios saiam desse conhecimento, né, dessa falta de conhecimento nossa para com eles. E com relação à discriminação, que sugestões vocês dariam, né? E o que vocês acharam? Quais foram os aspectos, né? As partes mais interessantes que foram discutidas aqui sobre a cultura indígena, que chamou a atenção de vocês? Eu sei que vocês têm a resposta, porque eu tenho certeza absoluta que vocês responderam a atividade. Meus amados, agora como sempre, peguem a Bíblia, abram no livro de Mateus. Mateus é Novo Testamento. Mateus, mais uma vez lembro aqui, localizar nome do livro na parte superior da Bíblia. Capítulo são os números maiores, que ficam em destaque. Versículos ou versos são os números menores. Então, a passagem bíblica que nós iremos ler está em Mateus, capítulo 7, o versículo 12. Vejamos o que Deus tem a dizer para nós nesta manhã. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Vou repetir novamente. Tudo o que quereis que os homens vos façam, tudo que eu quero que uma pessoa faça por mim, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, se eu quero ser bem tratada, eu preciso tratar bem. É basicamente o que nos diz hoje. Por que eu trouxe isso? Porque nós iremos falar de uma petição, né? Eu não, vocês lá no final. E vão me dizer que eu tenho certeza que na hora que eu falo o nome petição, vocês já ficaram, o que será isso, petição? Vocês irão descobrir, porque fará parte da atividade que eu deixarei para vocês. Uma pesquisa sobre uma petição feita por um fotógrafo brasileiro, não é? Ele passou muitos anos na Amazônia, fotografando toda a Amazônia, e essa situação da Covid, ela se abateu sobre os povos indígenas de uma maneira muito grave, porque como eles sofrem muito com o problema de invasão, então as pessoas acabaram levando a Covid. E como eles têm um sistema e uma organização social bem diferente da nossa, então fica difícil. Então ele fez essa petição e tem vários artistas que estão envolvidos, como Paul McCartney, Madonna, Gisele Bündchen e muitos outros, né? Muitos outros artistas. Então a pesquisa será feita a esse respeito, mas vamos deixar para o final. Vamos pegar o nosso livro, abram na página 37 do livro e vamos, olha só, falando de arte sacra. A primeira pergunta que eu faço é: o que é arte sacra? Ou melhor, o que é arte? A professora de ensino religioso está misturando a disciplina de ensino religioso com arte? Não, vamos falar de arte, então nada mais natural que a professora pergunte o que é arte. Então, o que é arte? É toda a expressão humana. O ser humano, ele se expressa de várias formas. As suas emoções, as suas tristezas, uma maneira de falar da sua história, uma maneira de falar da sua cultura, cada um tem uma forma. E os artistas têm uma forma bem singular de fazer isso. Eles falam sobre as suas emoções, sobre as suas aflições, sobre as suas tristezas, sobre a sua história, sobre a sua cultura por meio da arte. Aí isso engloba pintura, escultura, dança, música, poema, literatura, tudo isso são manifestações artísticas que o homem costuma fazer para falar sobre determinados assuntos. A situação que nós vivemos atualmente já nos mostra isso claramente, né? Vários artistas, né? Até mesmo aquelas situações de mensagens que nós recebemos pelo WhatsApp, são maneiras, né, de se manifestarem. Cada um tem uma forma de ver esse momento pelo qual nós estamos passando, né, da pandemia, vê esse momento, faz uma leitura diferente desse momento, vive
as emoções afloram de formas diferentes e nós, seres humanos, temos uma necessidade de colocar tudo isso para fora, extrapolar. Então, a arte nos ajuda nesse sentido. E a arte sacra, o que vem a ser a arte sacra, é uma forma de manifestação artística que está intimamente relacionado com a religiosidade e o sagrado. São todas essas manifestações artísticas que têm como matéria-prima ali a tua fé, tua religião, o que você considera que é sagrado para você. Então é sobre isso que nós iremos falar, sobre a arte indígena. Bem, acompanhe aqui uma partezinha da leitura para que a gente possa aprofundar um pouco mais. A arte indígena é tão vasta e rica quanto qualquer outra que conhecemos. Eles desenvolveram sua própria arquitetura, instalações, ou seja, habitações, a forma das habitações dele, a famosa oca, pinturas corporais, enfeites de pluma, pinturas corporais. São várias maneiras de se manifestar. Eles se pintam para a guerra, se pintam quando vão passar de uma fase da vida para outra, quando há momentos de religiosidade, as festas deles. Há várias maneiras, há várias pinturas para cada ocasião na sociedade indígena. Como eu falei, os enfeites de plumas, máscaras, mantos, cocares, trançados, cerâmicas e muito mais. Além disso, em todas as manifestações religiosas, há sempre um tipo de arte, que é a que eu expliquei, a sagrada. Como eu falei para vocês antes, e como todo o nosso capítulo vem falando, né, que essa forma delicadíssima que o livro de ensino religioso nos convida a conhecer os outros povos, as outras, né, diferenças, porque nós somos diferentes para eles e eles são diferentes para nós. Então, há esse grande convite. A arte indígena ela é extremamente rica. Passa pela pintura, passa pela própria escultura, quando eles fazem os seus próprios objetos para caçar, uma canoa feita por um indígena, é uma arte belíssima. Eles têm todos os trançados que eles fazem com palha, que eles fazem os jacás, ou então outros objetos que eles fazem trançando as palhas de coqueiro, ou então a fibra do coco, ou então outros elementos da natureza, os objetos que eles fazem para caçar, os seus arcos, as suas flechas, as roupas que eles costumam usar, os adornos de cabeça, enfeites, todas as plumagens, tudo que eles usam é uma cultura riquíssima. Em termos de manifestação artística, é tremendo a grandiosidade das produções artísticas feitas pelos índios. Você pode passar aí pela parte social, pela parte da família, a própria arte religiosa, como nós podemos observar aqui, ó, esse adereço da cerimonial Caiabi. Os índios, eles costumam se arrumar para determinadas situações da vida. Por exemplo, vocês, quando saem para ir para a escola, sabem que precisam estar uniformizados. Já quando vai para o shopping, não precisa estar com o uniforme da escola. Aí você já dá uma caprichada numa roupinha, ajeita o cabelo. Com os índios não é diferente. Eles têm uma forma, adornos, enfeites, vestimentas, objetos diferentes para cada situação da vida. Um ritual de passagem de um adolescente, de um homem ou uma mulher, né, que está saindo da adolescência para a fase adulta, ou então que está saindo da infância para a adolescência, é uma manifestação artística e cultural belíssima. Eles mesmo têm, né, eles cantam nas suas línguas, eles oram nas suas línguas. Esses rituais de passagem são riquíssimos em detalhes de ornamentação, elaboração de roupas, a pintura é diferente, a forma como eles se vestem, as danças, não é? O estilo da dança, né, dos movimentos
Cada um tem uma explicação. Por exemplo, a morte para eles tem um sentido e tem um diferencial do nosso, né? Nós costumamos chorar os nossos mortos, perdemos também com eles, não é diferente, mas eles fazem festas e essas festas também são riquíssimas em termos de objetos que eles produzem, as músicas, os tambores, tudo isso. Então, nós precisamos conhecer para entender e respeitar. É exatamente o que está aqui, olha só. Respeito. Precisamos respeitar para poder, mas só que nós só respeitamos aquilo que conhecemos. E nós precisamos estar abertos para o novo, abertos para as diferenças. Senão, como é que você vai conhecer se você está fechadinho como uma ostra? Então, o convite é: vamos nos